Na zona leste da capital, uma história chocante. Uma menina de apenas 11 anos de idade, criança ainda, foi abusada pelo próprio pai. E você aí de casa, sabe como é que essa situação, esse abuso foi descoberto? É que a irmã dessa menina, enteada do homem, pegou o celular dele para jogar e acabou vendo vídeos dos abusos dele com a irmã, repito, apenas 11 anos de idade. O Eduardo Carvalho chega agora com outras informações. Olá, boa tarde a todos. Esse caso chocou a comunidade do bairro São José, na zona leste de Porto Alegre, e agora a família pede justiça. Uma menina de apenas 11 anos de idade é a vítima desse caso, que foi descoberto graças à irmã dela, de 15 anos. Foi a irmã que viu no celular do padrasto vídeos íntimos da menor de idade e decidiu contar para a mãe, que obviamente chamou a polícia, buscou as autoridades e agora quer a prisão desse homem de 43 anos que está foragido. Ele ainda não foi encontrado, não é oficialmente foragido, pois não há um mandado contra ele, mas ele está sendo procurado, principalmente pelos familiares e pela investigação da polícia, mas até o momento não foi preso. Nós conversamos com a mãe dessas meninas e ela fala como que o caso foi descoberto e também como foi para ela, ficar sabendo sobre toda essa situação. Eu descobri tudo numa noite de um aniversário que eu vim, As crianças, quando eu fui sair de casa, as crianças realmente não queriam ficar com ele porque elas já sabiam do vídeo, estavam tudo se preparando para me contar na segunda-feira, Mas aí eu vim na festa desse com a minha menina de 15 e a dele de 14. Enquanto nisso ficou a de 10 anos, que é a filha dele, e a minha de 11, que é a vítima, E elas se desesperaram por ficar sozinha com ele dentro de casa, Por ter visto já o vídeo, elas ficaram com medo daquilo ali, mas eu não sabia de nada. Na hora eu choquei, eu me travei, Eu não tive nenhum tipo de reação, porque é difícil de acreditar, Pelo fato de estar com uma pessoa há 7 anos e a pessoa nunca se quer um dia passar por isso ou te dar esse tipo de desconfiança, Eu fiquei chocada na hora, não tive nenhum tipo de reação, A mãe das meninas também fala sobre o medo de saber que esse homem está solto e conhece a rotina dela, o lugar onde ela mora, a escola que as crianças frequentam. O suspeito chegou inclusive a ir atrás dela no local de trabalho. No mesmo dia eu fui trabalhar e no mesmo dia eu me deparo com ele na porta do meu serviço, Ele foi atrás de ti? Sim, as minhas colegas então atenderam ele, Pediram para ele se retirar de lá, que eu não tinha nada para conversar com ele. Ele falou que sabia do que tinha feito, E Deus ali, a gente nunca mais sequer botou os olhos nele. Nós entramos em contato com a delegacia que combate os crimes contra crianças e adolescentes no Rio Grande do Sul e, de acordo com o órgão, a investigação está sendo feita. A polícia já recebeu as imagens, fez exames nas vítimas e agora pega depoimentos de outras pessoas e continua com esse trabalho. Tem uma medida protetiva contra esse homem, ele não pode se aproximar da família, claro que ainda assim a família está muito preocupada, com medo, e é por isso que o grande pedido nesse momento é por justiça e para que esse homem ele seja colocado atrás das grades. A gente vai continuar atualizando esse caso e traz todos os detalhes aqui na tela da Record Guaíba. Voltamos para o estúdio. Obrigada, Eduardo, pelas informações. Antes de mais nada, eu quero parabenizar a força dessa mãe, a coragem dessa mãe em expor tudo isso. E não só para as autoridades, mas para conversar com o Eduardo, de falar com ele. Porque, afinal de contas, ela não pode mostrar o rosto, porque a gente não pode identificá-la e nem identificar as crianças, afinal de contas, são vítimas. Mas acredito que pelo simples fato dela denunciar isso, dela contar como descobriu, como estão as meninas, o que aconteceu depois de tudo isso, pode dar coragem para tantas outras mulheres que estão aí nos assistindo agora. E por que eu digo isso, gente? Porque a gente já falou aqui outras vezes, até mesmo com depoimentos de especialistas, de delegados e delegadas que trabalham com isso todos os dias. O abuso de crianças, o abuso sexual de menores de idade, de crianças e adolescentes, acontece ali no círculo íntimo familiar. São pessoas que têm acesso a essas crianças, são pessoas que têm confiança da família. São muitas vezes pais, padrastos, tios, avós, dindos, aquele conhecido da família, o dono do mercadinho, aquelas pessoas que convivem com a criança, porque justamente sabem da rotina dos pais.
e sabem dos pais o que eles cuidam e o que eles descuidam, e se eles confiam ou não nos abusadores. Existe essa relação muito próxima. Claro que também tem situações, né, em que o abuso acontece de uma maneira diferenciada, mas a maioria dos casos, gente, é nesse círculo familiar muito pequeno. Ele, enquanto pai, em vez de fazer o que a paternidade exige, que é cuidar, que é amar, né? Pai qualquer um pode ser, fazer um filho, como diz a minha avó, tão fácil que se faz até deitado. Mas pai mesmo é aquele que dá amor, que dá carinho, que cria, entendeu? Que protege. Este pai tinha acesso às meninas, a filha e a enteada. Este pai conhecia a rotina da família, a rotina da mãe, sabia quando a mãe não estava perto e aproveitava esses momentos para cometer os abusos. Eu não estou falando aqui que às vezes muitas mulheres, muitas mães são coniventes com isso, porque de fato são. E é um problema que no Brasil a gente tem que enfrentar. E quanto mais a gente fala, mais às claras ficam as coisas. Menos escondidas embaixo do tapete, como eu falo, né? Muitas vezes. Às vezes as pessoas falam assim, Vanessa, porque se a gente denunciar casos como esse, vão aparecer outros. Vão aparecer outros porque vão ser divulgados outros, não porque vão deixar de acontecer. Casos como esse já acontecem há muitos anos, antes mesmo, né, de chegarem às páginas dos jornais, chegarem às redes de televisão. Só que a sociedade e as famílias, por N motivos, sempre, né, abafavam, deixavam quieto ali e tal. Hoje em dia, as pessoas têm a coragem dessa mãe, que essa é mãe de verdade. Que quando soube do que estava acontecendo, foi agir para proteger as filhas, foi a polícia. E aí, nesse momento em que a gente fala que este homem está solto, que foi procurar esta mulher no trabalho dela, dizendo que sabia o que tinha feito, eu entendo a preocupação dessa mãe, porque ele conhece a rotina, ele sabe a escola das meninas, ele sabe onde ela trabalha. E aí eu também entendo a descrença que muitas pessoas têm no nosso sistema judiciário e às vezes até mesmo no trabalho da polícia. Mas eu acredito, tenho fé realmente, em que a justiça dos homens ela vai prevalecer. E mais cedo ou mais tarde, né, quando chegar lá na mesa do judiciário, as provas, porque tem vídeos, não tem como dizer que ele não fez, tem vídeos. Quando chegarem essas provas lá na mesa do judiciário, eu tenho a esperança, tenho fé realmente, de que vai dar um canetaço e aí uma pessoa como essa vai ser retirada da sociedade. Porque não pode conviver com crianças, não pode conviver com a própria família, gente. Quem dirá com outras pessoas, né?